Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho aqui no nosso canal sobre próteses mamárias. Então, você aí que está pensando em fazer uma cirurgia para colocação de uma prótese, ou mesmo você que já tem prótese de mama e quer saber mais informações, como acompanhar a sua prótese, então é exatamente sobre esse assunto que a gente vai comentar hoje. Coloquei uma prótese, doutor, será que essa prótese vai durar a vida inteira? Ou será que essa prótese vai precisar ser trocada em algum momento? Então, muitas pacientes chegam até o consultório dizendo assim: ah, eu tenho uma prótese, mas essa o meu médico que colocou há 10 anos atrás, 15 anos atrás, falou que não precisa trocar, essa prótese é vitalícia. Ou outras vêm: ah, doutor, minha prótese já deu 10 anos, agora eu quero trocar. O que é verdade? Dura a vida inteira? Precisa trocar? Então, vamos entender como é que funciona o implante. Então, a prótese de mama, ela é formada por uma camada de textura, um revestimento que recobre o silicone aqui na parte interna. Esse revestimento hoje, nas melhores marcas de prótese, chegam até 8 camadas de proteção até chegar lá no silicone. Então, uma prótese colocada numa paciente, ela vai ter tamanha resistência que qualquer trauma que você tenha na mama, isso é impossível romper o implante. Porém, a gente tem que lembrar que isso é um material que sofre um desgaste ao longo do tempo. Então, é muito comum, depois de 10 anos, eu retiro a prótese de uma paciente, após 15 anos ou até 20, e a prótese está íntegra. Porém, a gente percebe que quando essa prótese é retirada, pequenas quantidades de gel estão ao redor dessa prótese. O que foi isso? O que aconteceu? Isso é chamado de gel bleeding ou um sangramento do silicone. Micropartículas de silicone começam a migrar por esse revestimento, por melhor que seja a qualidade da prótese. E esse microextravasamento vai se acumulando aonde? Ao redor da prótese. Nossa, doutor, então começa a extravasar silicone? Mais ou menos a partir do 8º ou 10º ano, esse é um fenômeno esperado em todos os tipos de prótese. Mas aí você fica tranquila, porque isso não vai ter contato com a sua mama. Lembre que quando você coloca uma prótese, o seu organismo vai reconhecer essa prótese como um corpo estranho e começa a criar uma cicatriz ao redor da prótese. Isso é o que a gente chama de cápsula. Então você que já tem prótese deve ter ouvido falar: ah, a prótese de fulana de tal encapsulou. O que é encapsulou? Essa cápsula que se formou ao redor da prótese, que é chamada de é uma cicatriz que o teu organismo forma no intuito de isolar a prótese do corpo. Então essa cápsula, em algum momento da sua vida, pode sofrer um espessamento, ela vai ficar mais grossa e ela pode contrair em cima do implante. Isso é chamado de encapsulamento e contratura capsular. E aquele gel que a gente estava falando, que ele vai extravasando aquelas microgotículas, elas vão ficar protegidas por essa cápsula. Então, esse gel que extravasa não vai ter contato com a sua mama. Porém, em um determinado momento, se esse extravasamento for contínuo, excessivo, ele começa a deixar essa cápsula saturada com silicone. E aí sim, em algum momento da sua vida, partículas de silicone podem sim entrar em contato com a glândula mamária. Então, se você aí já ouviu falar em doença do silicone, o que é a doença do silicone? É quando micropartículas de silicone realmente começam a entrar em contato com o sistema linfático do paciente e o paciente começa a desenvolver reações imunológicas à prótese de mama, ao silicone que extravasou. Bom, doutor, mas e aí? O que fazer então, né? Então, toda cirurgia de prótese exige manutenção. Então, muitas mulheres acabam tendo problema com o silicone porque deixam mais de 15, 20, 25 anos essa prótese. Então, a prótese obrigatoriamente precisa ser trocada. Em quanto tempo? Então, uma paciente que não teve contratura, que está tendo um pequeno extravasamento de gel retido naquela cápsula, hoje as recomendações são a troca mais ou menos até o 15º ano. Isso é o que o FDA recomenda, por exemplo, nos Estados Unidos. Então você coloca uma prótese, anualmente há necessidade de fazer ultrassom para ir acompanhando como é que está, se tem algum sinal de ruptura, algum sinal de contratura. Se estiver tudo bem, mais ou menos até o 10º ano, é importante você fazer uma ressonância magnética.
Então, 10º ano, os exames vieram todos ok nesse período, o ideal é fazer a primeira ressonância. Bom, doutor, fiz a ressonância, está tudo certo na ressonância. Ok, segue o acompanhamento normal com ultrassom, até o 15º ano, repetir a ressonância. Mesmo que não venha nada alterado, o ideal é já fazer essa troca para evitar complicações futuras. Então, do mesmo jeito que você compra um carro e esse carro precisa de revisões, manutenções, a sua prótese é a mesma coisa. Então, guardem isso, pessoal, prótese não é definitiva. Você que faz uma cirurgia de prótese tem que estar preparada para que futuramente, caso haja necessidade, você realizar essa troca, certo? Bom, então isso é muito importante, principalmente para aquelas mulheres aí que já estão com prótese há mais de 15, 20 anos. É importante você fazer a troca. Ah, doutor, mas eu não sinto nada, eu não tenho dor, minha mama não tem nenhum sinal de contratura. Então, vamos falar um pouquinho sobre a contratura capsular, que é um dos indicativos de troca de prótese até antes do 15º ano. Então, colocou a prótese, o organismo vai fazer aquela cápsula, aquela cicatriz ao redor da sua prótese. Toda mulher forma isso, e em determinado momento da vida, essa cicatriz ela pode ficar mais espessa, mais grossa e contrair em cima do implante. Qual que é o primeiro sintoma que você vai ter? Isso aparece já automaticamente no ultrassom? Não aparece. Então, esse sintoma, o principal sintoma é um enrijecimento da mama. Então, você vai palpar um lado, vai palpar o outro, fala, opa, tem uma mama mais durinha do que a outra. Começou aí uma contratura. E precisa trocar quando começa a contratura? Não precisa. Hoje, milhões de mulheres no mundo têm a contratura e vivem normalmente, sem perceber que tem esse enrijecimento da mama. Só que vai chegar um determinado momento que, além da mudança na consistência da mama, você vai começar a perceber uma leve alteração no formato. Poxa, minha mama era assim, agora um lado está um pouquinho diferente do outro. E isso é uma contratura que já evoluiu para um grau 3. Há necessidade da troca? Também não. Tem que começar uma programação, mas isso não é uma cirurgia de urgência. Se você não fizer nada quando ela estiver nessa alteração no formato, em algum momento da vida pode começar a doer. Então aí, quando a contratura dói, está indicado fazer a troca. Então, quais são os critérios hoje para trocar uma prótese? Contratura, que ocasione dor, ruptura do implante. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma paciente que, numa prova da São Silvestre, ela caiu, ela foi atropelada na largada e ela teve um trauma na mama. Ela já tinha mais de 5 anos de prótese. A mama ficou toda arroxeada, nós fizemos um ultrassom, não tinha nenhum sinal de ruptura, só que no ano seguinte, no exame de controle, mostrou que a prótese estava rota. Ou seja, naquele trauma que ela teve, deve ter feito uma microfissura no implante, que não apareceu no exame, só que no ano seguinte foi aparecer. A conduta era, bom, vamos programar uma troca, não tem nenhuma urgência. Porém, entrou a pandemia. E aí essa paciente ela não quis fazer a troca durante a pandemia, viveu com a prótese rota aí durante um período de quase 3 anos. E aí, depois de 3 anos, realizamos a troca. Tudo isso ficou recluso naquela cápsula e nenhuma partícula de silicone entrou em contato com a mama dela. Por isso que essa cápsula ela protege dessas rupturas, desses microextravasamentos, tá? Então, os indicativos de troca de prótese. A ruptura, a contratura capsular, naquele estágio que a paciente esteja com dor e sua prótese tem mais de 15 anos. Então, essas são as indicações de troca de prótese, certo? Bom, pessoal, espero ter sanado as dúvidas de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, certo? A gente se vê em breve. Até mais.